mais uma vez. Espero que todos estejam bem. Hoje é 2 em 1. Estou com a mesma roupa. Bom, pessoal, o que é que vocês andam colocando na sua cabeça? Para quem não sabe, antes de mais nada, eu sou Iracema Correia. E para quem sabe, também sou Iracema Correia. Eu tenho um blog, Iracema Correia Desabafo, blogspot.com, e tenho assuntos relacionados à psicologia, autoconhecimento, autoajuda, desabafo. E se você gosta de assuntos como esse vídeo então é para você, ok? O que é que você anda botando na sua cabeça? Isso é muito importante. Nós estamos sempre nos poluindo, né? Poluindo a nossa mente com coisas tão negativas o tempo todo. Por exemplo, você entra no carro, liga o som, ou você bota no celular para você ouvir pelo rádio ou pela internet as notícias do dia. E de primeira, assim, morreu alguém em tal lugar, certo? Morreu alguém em tal lugar, um acidente de ônibus fez isso, aquilo, outro, e o governo aumentou os impostos e tal. Então, sim, é tanta coisa negativa que nós ficamos num pânico terrível, com o coração acelerado, achando que não tem mais salvação no mundo, né? Então vamos abstrair, deixa a vida me levar, porque o mundo tá uma merda mesmo. E aí a gente fica com o espírito meio provinciano, né? Meio assim, se o meu mundo aqui tá ruim, é porque o mundo lá fora também tá tudo miserável, né? Mas nós temos que analisar o seguinte, né? Conforme a propaganda, né, de uma marca famosa falou outra vez, ela disse que os bons ainda são maioria, né? Por mais que nós não acreditamos. Eu acredito nessa rapaziada, né? Como diz a música, se eu não me engano é de Gonzaguinha, né? Que essa rapaziada que muitas vezes a gente vê uma situação, um acidente acontecendo e essa rapaziada chega e ajuda um ou outro, compartilha, e não só nas coisas ruins, né? Aquela pessoa que torce, que fica feliz pelos teus sucessos. Existe sim muitas pessoas boas que estão torcendo pelo teu bem, certo? Mas o ponto em questão é não ficar repetindo na cabeça como se fosse um mantra só pensamentos negativos. Você já parou, por exemplo, para analisar quais são os desenhos, os filmes e os programas que seus filhos estão assistindo? As músicas que eles estão ouvindo? Vocês já observaram? Já analisou, por exemplo, que as músicas internacionais elas têm aquela melodia que chama muito a atenção, principalmente de nós brasileiros, mas uma grande maioria não sabe nem o que é que significa? Vocês já analisaram? Músicas aparentemente inocentes, como músicas de videogame, por exemplo, de alguns games que não tem violência, trazem letras muito carregadas. Isso eu percebi ainda hoje, né? Vendo com minha filha, ela ficou apaixonada por um toque de uma música. E quando eu fui ver, a música estava falando só de morte, de atrair, que ele veio nos matar e eles são monstros. Então, assim, temas muito pesados. Porque já que a gente repete como um mantra coisas negativas, nós estamos com a mente poluída só de coisas negativas. Então a gente deve se esforçar um pouquinho mais para colocar na nossa mente coisas boas, né? Coisas que realmente façam a gente acreditar que a vida vale a pena. Porque afinal de contas, que, né, a gente está fazendo aqui no mundo se é só para sofrer, certo? Não se esqueçam o seguinte, que o que dá ibope é justamente aquilo que as pessoas param para prestar atenção. Então você tem as redes sociais e aí alguém vai lá e compartilha um acidente. E aquele acidente, quanto mais trágico e mais terrível é aquele acidente que as pessoas mais param para assistir. E compartilham assim, ao rodo, uns para os outros, como se fosse algo assim muito importante. E às vezes ali tá alguém, às vezes ali não, tá? Com certeza ali está alguém que é filho de alguém, que é marido, mulher de alguém, uma criança que morreu inocente, que não ficaria nem um pouco feliz de ver o compartilhamento, né, do sofrimento do outro. Mas veja como isso dá ibope, como as pessoas, né, incentivam. Observe que nos horários de meio-dia, os horários de 9 horas, 8 horas a 9 horas da noite, são os horários de pico, onde os comerciais eles chegam em cima, né? São chamados horários nobres, onde as pessoas estão almoçando e quando as pessoas estão voltando do trabalho. Então são esses horários escolhidos para eles poluírem a sua mente com coisas negativas. E aí a sua mente fica realmente uma verdadeira sujeira. Só existe doença, nos hospitais existem coisas negativas, as pessoas são grossas, todo mundo que dirige é mal educado. Hoje eu assisti um vídeo que eu achei interessante, eu não estou super valorizando país nenhum, porque eu não vivo lá, mas um vídeo falando sobre como em um certo país, vou falar em certo país até para evitar a comparação,
um trânsito, quase que ia ter uma batida entre um carro e uma moto, e aí o cara do carro parou, o motociclista também parou, e os dois conversaram um com o outro. E você tá bem? Você tá bem? Poxa, se isso acontecesse, isso ia ser um grande problema. E ele tava assim, ofegante, o outro, não, fique tranquilo, o motociclista disse, a culpa foi minha. E tal, tal. Eu digo, que legal, né? Deveria ser assim. Aliás, não deveria nem acontecer isso se todo mundo lembrasse que cada um tem a sua vez, como a gente aprende na escola, né? Quem vai chegando vai ficando atrás, né? Menina educada é assim que faz. Então, quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente pensa que o mundo tá uma merda mesmo, e já que o mundo tá uma merda, a gente vai se comportar como uma merda mesmo, né? Então, gentileza gera gente ilesa. Foi uma campanha, acho que foi um ano retrasado, no 2013, né, do Departamento de Trânsito aqui da cidade que eu moro. Eu achei isso fascinante. Ou seja, a gentileza gera gente ilesa. Então, se nós formos gentis, cedermos lugar na hora que nós estivermos dirigindo, procurarmos fazer o diferente, andar na contramão de toda essa coisa negativa que a gente está vendo por aí, claro que o mundo vai ser diferente, né? Se a gente achar um pertence de uma pessoa, não nos pertence. E a gente deve perceber e ensinar isso aos nossos filhos, dentro da nossa própria casa, né? Quando eles chegarem em casa com um lápis, né, diferente, olhar a mochila e dizer assim, quem te deu? Ah, foi meu colega que me deu, ele lhe deu? Então eu vou lá na escola para saber se ele realmente te deu. Para isso a gente precisa estar presente. Para isso a gente precisa ter paciência, mesmo cansado, para olhar a mochila do filho. Porque a educação começa no berço, né? Mas por que a questão da educação, voltando à questão da mentalidade? Porque nós vamos transformar o mundo num mundo melhor. Mas, assim, eu acho interessante, uma coisa que eu acho meio preocupante, e no caso de algumas religiões, é que muitas vezes as pessoas vão às igrejas e chegam lá, elas ficam esperando um futuro, certo? Só pregando a questão de um futuro e amaldiçoando o presente. Apenas amaldiçoando o presente, que esse presente está sendo amaldiçoado porque o demônio isso, porque o demônio aquilo. A pessoa muitas vezes sai até da igreja mais pesada ainda. E as cenas de exorcismo, não estou desfazendo, nem desmerecendo, nem falando sobre a fé de ninguém. Mas são cenas, às vezes, muitas vezes pesadas e que fazem a pessoa tudo viver assombrada. Né? Às vezes está dentro de casa com a luz apagada, daqui a pouco vê um barulho e não, isso aí é o demônio que está dentro da casa. Então, assim, a pessoa vive tão assustada, tão pesada, com tanta coisa negativa, que tudo se assusta, vive ansioso, vive com medo, né? Então, o que é que você anda colocando na tua vida, na tua mente? Está meditando? Meditando é você parar, raciocinar, agradecer a Deus pelas coisas boas daquele dia, ouvir coisas boas, né? Algumas religiões orientais praticam muito a questão da meditação, da yoga, independente de religião, mas colocar coisas boas na nossa mente. Não viver atribuindo má motivações para outras pessoas. Por exemplo, olha, fulano de tal, ele fez aquilo porque ele é isso, aquilo, outro comigo. Muitas vezes a pessoa está lá pensando em outra coisa e a gente está atribuindo má motivação a outra pessoa. Claro que nós não somos Alice no País das Maravilhas de acreditar que todo mundo é santo. Sabemos que existem pessoas e pessoas. E essas pessoas negativas a gente tem que procurar realmente manter distância. Mas se puder manter distância, beleza. Senão a gente envia uma luz para aquelas pessoas. E lembrar o seguinte, se passamos por algum problema na vida, aquele problema serviu como aprendizado. O que aquela pessoa que te fez mal, ela quis ensinar para você? Né? Ensinar para você ficar mais esperto, para você não se doar demais, né? Será que a pessoa te ensinou para você valorizar mais a você? Então tudo isso a gente tem que tirar como experiência, mas não viver amaldiçoando e nem tampouco valorizar esse tipo de coisas negativas. Não passe adiante coisas negativas, principalmente imagens de pessoas mortas, de crianças deficientes, de pessoas passando mal, rindo de pessoas, de defeito físico das pessoas. Isso não contribui em nada para a humanidade, só faz as pessoas ficarem pior. E com o advento das redes sociais, nós conseguimos perceber como nós somos educados. Como as pessoas estão fazendo, estão lutando para que acabe-se com bullying, para que os direitos das pessoas sejam valorizados. O direito delas simplesmente delas serem gordas, delas serem magras, delas serem pretas, brancas, delas serem trans, delas serem isso ou serem aquilo, o que quiserem ser.
Nós devemos às pessoas render a todas elas o respeito. E se por um acaso alguém te machucou, te fez alguma coisa errada, vou te dizer uma coisa. Tão imutável quanto as leis universais é a lei do retorno. E a Bíblia diz que Deus diz que a vingança é dele. Ele é que vai fazer a pessoa pagar de volta. Então não mexa um dedo para prejudicar ninguém. Entregue tudo nas mãos de Deus, que no tempo certo Deus resolva. Purifica teu coração. Ouve apenas coisas boas. Repete como um mantra na tua vida apenas coisas boas. E você vai ver que milagres acontecerão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês gostaram, clique em curtir, compartilhe e se inscreva no canal. Ó, beijo e prosperidade a todos.